Ah, porque não foi a educação que a gente deu, porque se for provado que for ele, ele vai sofrer as consequências da justiça. Meu filho, vocês estão coagindo as testemunhas, gente. Que educação que vocês deram? Porque assim, claramente... E mais atualizações do caso Orelha e agora o negócio tá ficando sério, gente. A pataquada com a nossa cara tá demais. Tá tanto aqui, eu até fiz uma lista. Eu tô com uma lista aqui pra vocês acompanharem junto comigo tudo que eu tenho pra falar aqui, tá? Vou tentar ser muito breve, muito rápida, então vamos direto ao ponto. Primeiro, o delegado ele afirmou que os adolescentes envolvidos, né, os 4 adolescentes envolvidos no caso do cão Orelha, não são os mesmos, né, do caso do cachorro Caramelo. Sendo que o Léo Dias postou aí, né, um vídeo, né, dos adolescentes, né, nesse momento na praia, tentando capturar o Caramelo não uma, mas 2 vezes, e inclusive entrando em um embate com o porteiro, tá, gente? Agora, se são realmente outros adolescentes, então que se abra e se identifique, né, um caso paralelo em relação a isso. Mas todo mundo aqui sabe que sim, se trata dos mesmos adolescentes. Então, a gente começa a ver que o fato do caso estar em Santa Catarina é o maior problema desse caso nesse momento. E por isso tantas pessoas estão pedindo a federalização desse caso, tá, gente? Justamente por já ter, né, o preceito, né, de ter rodado o Brasil inteiro, tá todo mundo querendo justiça, né, querendo a resolução desse caso, e aí, de repente, não se tem provas, e não se tem vídeo, e não se tem isso, e não se tem aquilo. Não à toa, essa reportagem do Fantástico mais pareceu uma mídia paga, o repórter narrador mais pareceu um advogado de defesa desses delinquentes, da forma que tudo foi, enfim, narrado, a forma como foi exposto, dava pra ver pessoas claramente desconfortáveis dando as entrevistas. A gente tá falando de gente muito, mas assim, muito bem afortunada aqui de Floripa, tá, gente? E outra, as coações e as coerções, enfim, eles já foram coagidos, tá? Todo mundo já foi coagido nesse caso, então eu acho muito difícil a gente realmente chegar numa situação de justiça em relação a esse caso. Eu tô realmente perdendo minhas esperanças. Vou deixar passando aqui uma foto da região aqui da Praia Brava de Florianópolis, pra vocês terem noção do que a gente tá falando, tá? Do nível de coação que tá tendo neste caso. Então é tudo muito curioso, né? Porque no início tem vídeos, tem gente que viu o vídeo, aí agora não tem mais vídeos, agora oficialmente não há vídeos. E outra, se não tem vídeos ou tem vídeos, como é que um dos adolescentes foi inocentado? Gente, por quê? Talvez porque ele não apareceu no vídeo, né? Então, assim, são coisas que tem ou não tem? E aí, né? Vai ou racha, né? Vai ou não vai? Como é que é essa situação? E o fato da investigação estar acontecendo justamente em Florianópolis, que é o lugar, né, onde o caso aconteceu, a gente tem mais certeza ainda de que já tá virando um circo de informações, tá? Dando mais uma enfatizada, tá, gente, do quão ruim foi essa matéria do Fantástico, eu achei que amenizou, foram informações rasas, claramente enviesadas, pra deixar o telespectador pensando, putz, que tragédia, né? Mas enfim. E aí bota ainda um pai de uma das crianças, dos adolescentes ali, falando, porque não foi a educação que a gente deu, porque se for provado que for ele, ele vai sofrer as consequências da justiça. Meu filho, vocês estão coagindo as testemunhas, gente. Que educação que vocês deram? Porque assim, claramente, e outra, né, que se não for provado, aí tem o próprio testemunho do porteiro falando que o grupo já é conhecido por estar depredando o quiosque, por estar xingando as pessoas, chamaram ele de assalariado, então já tiveram várias questões ali com esse grupinho, aí agora porque não tem prova que eles bateram lá no cachorro, tal, e outra, não tem prova? Tem certeza? Sabe? Ai, gente, olha, botar o pai falando que, porque não foi educação que a gente deu, vocês estavam coagindo testemunha, pelo amor de Deus, sabe? Vai criar vergonha na cara, e outra, se eu sou o pai e a mãe desses adolescentes, mas eu mando confessar em rede nacional, porque, gente, a justiça que a rua vai fazer vai ser muito pior do que o que a justiça vai fazer, tá? Ainda mais no Brasil, que a gente tem toda essa questão de maioridade penal, né? Então, eles todos estão abaixo do nível da maioridade penal, então, a penalização pela justiça já é mínima, tá? Já é mínima do que o Brasil gostaria de ver, já é mínima. Então, eles já não vão ser penalizados da forma como a gente gostaria, né? Porque o que a gente gostaria eu não posso nem falar aqui no vídeo, certo? Graças a Deus, né? Minha advogada tá aqui acompanhando a produção desse vídeo. Mas, gente, se eu sou pai e mãe desses meninos, presta atenção, tá? Inclusive, se alguém estiver vendo esse vídeo, cara, manda eles confessar de uma vez, porque quando pegar eles na rua vai ser muito pior, tá, gente? Então, assim, vocês param com esse circo aí de diz que me diz que, porque ninguém vai esquecer, não, tá? Então, eu faço questão de deixar isso aqui. Isso é uma ameaça. Não, isso é o que o Brasil inteiro tá falando nas redes sociais. É o que o Brasil inteiro tá falando nas redes sociais. Eu só estou aqui, como uma interlocutora, não é mesmo? E outra, gente, o delegado não identificar que não tem nada a ver com Discord, comunidades online, sendo que a gente tá tendo outros casos no Brasil de um cão que foi enterrado vivo, de maus tratos aos animais. Vocês têm certeza que não tem nada a ver em relação a Discord, comunidades online? A gente já teve outras situações que envolvem esses grupos online aí de Deep Web, enfim, com desafios extremos. Cara, isso tem que ter uma investigação mais aprofundada em relação a isso, gente. Porque a gente tá investigando. Mentira! Estão só falando, só estão esperando abaixar a poeira, todo mundo esquecer disso, pra poder inocentar todos eles, dizendo o quê?
que não tem prova, gente. Mas aí eu volto a dizer, gente, se eu sou pai e mãe deles, mas eu faço, mas tu vai confessar. Se não, galera, quando não tem a justiça aqui da lei e não tem a justiça de Deus, né? Porque, enfim, ela tarda, mas não falha, as pessoas vão fazer justiça com as próprias mãos. Então, assim, eu já tô poucas, tá? Eu já tô por aqui com essa história, porque claramente tem gente sendo coagida, claramente tem gente mudando o discurso de uma hora pra outra, tá? Claramente tem muito poder envolvido e eu acho que o mínimo que deveria acontecer é a federalização desse caso, tá, gente? É o mínimo que deveria acontecer, pessoas não compradas começar a investigar de fato essa situação. Isso se a Justiça de Santa Catarina já não, né, enfim, mexeu com provas e descartou coisas e obstruiu coisas muito importantes, porque assim, de novo, é uma área dessa forma e vocês acham que não tem câmera por tudo? Vocês acham que não tem câmera por tudo? Ah, puta que pariu. Ah, não tem câmera do momento da agressão, beleza, mas não tem eles andando ali em volta? Não tem eles andando em volta depois da agressão, antes da agressão, entendeu? Ah, essa foi a última imagem do cachorro-orelha, depois ele apareceu morto. Tá, daí não tem câmera já no perímetro. Ah, pra puta que pariu, hein? Olha, estão tirando a gente pra otário, é isso que estão achando que a gente é, otário. Mas volto a dizer, tá? A justiça divina não falha, e se a nossa justiça falha, meu filho, tem a justiça das ruas.